Uma boa tarde a todos. Vou afastar aqui um pouquinho para não meter o meu queixo aqui nesse negócio, né? Pronto, como não estamos aqui com equipamento e vamos usar alguns slides, então vai precisar me virar de vez em quando aqui para acompanhar com vocês aí essa apresentação. Então, que roguemos a Jesus que possamos ter alguns minutos de muita luz, discernimentos, reflexões, nesse instante em que essa casa comemora 38 anos de atividades, né? Inicialmente, eu pediria permissão a vocês para fazer uma narrativa bem rápida sobre a minha chegada aqui nessa instituição, né? Eu fui funcionário do Banco do Brasil durante muito tempo e quando trabalhava na cidade de Araçagi, então tinha um companheiro lá, um colega de trabalho, hoje já está desencarnado, já desencarnou, jovem ainda, mas era um colega que ele adentrou no movimento, né? Eu não sabia disso. E uma vez no ambiente de trabalho, eu vi ele comentando alguma coisa sobre espiritismo, né? Com outro colega. E eu fiz uma zombaria, ironizei assim, discretamente, né? E ele disse assim, olha, você só está ironizando porque você é ignorante com relação a essa realidade. Você não conhece o espiritismo. Aquilo foi uma pontada significativa. Eu digo, eu perdi uma oportunidade de ficar calado. Passaram-se o tempo. E depois, mais uma vez, eu vi um diálogo entre esses dois colegas no ambiente de trabalho, comentando sobre a obra há 2000 anos. E o colega que estava lendo, empolgado com a leitura, ele perguntava, mas aí, como é que vai ser? Ele vai encontrar Jesus ou não vai? Se referindo ao senador Públio Lentulus. Ele vai ou não vai encontrar Jesus? E o colega fazia, olha, você vai ler lá, você vai ver se vai gostar. E eu comecei a me empolgar, chamou minha atenção. Eu disse, olha, espiritismo tem alguma coisa a ver com Jesus, né? Então não é muito bem aquilo que eu andava pensando. Quando eles terminaram de conversar, eu fui em particular e pedi o colega, olha, quando ele terminar de ler o livro, você poderia me emprestar? Ele disse, certamente. E assim o fez. Quando ele terminou o livro, me emprestou, e aí eu comecei a ler a obra há 2000 anos. E por volta do ano 86, 87, mais ou menos, não, 88, conversando com ele no ambiente de trabalho já bastante empolgado, né, com a obra 2000 anos, aí começamos a falar sobre o mundo espiritual. E era algo assim, eu estava deslumbrado com aquilo tudo que ele vinha me falando, né? Ele não tinha vindo a casa, e ele me falando que nós somos espíritos imortais, e falando como eram as relações entre os espíritos. E aí eu fui me encantando, ele disse, vá até a casa, rapaz. Mas aí eu relutei durante alguns meses, antes de adentrar ao Núcleo Espírita Amigos da Paz pela primeira vez. E aí eu fui, passou-se ele conversando com ele disse, vá lá a casa, conheça, rapaz, nas palestras você tem oportunidade de conhecer um pouco mais, existem os grupos de estudo. E quando foi numa terça-feira, à noite, né, eu me dirigi aqui, a sede funcionava ali na Prefeito Manuel Lordão. E aí eu me dirigi, era uma sede bastante simples, muito acolhedora, e eu fui o primeiro a chegar, se eu não estou enganado. E ali, na ocasião, tinha logo que nós entrávamos assim, tinha uma escadaria, uma balustradazinha, um murinho, né? A entrada, assim, logo no comecinho do salão. Aí tinha uma mesinha, um birozinho, e ali sentada estava Lúcia Damião, a querida Lúcia Damião, né? Não perdia uma reunião, sempre estava lá. E aí ela me acolheu muito bem, me deu algumas explicações, né? E aí eu me sentei no salão, aguardei a reunião e passei a frequentar as reuniões nas terças-feiras. Até que, posteriormente, me convidaram para vir ao estudo na segunda-feira à noite. Se estudava o Livro dos Espíritos naquela época, e eu cada vez mais empolgado com aquela doutrina, né? Aí foi quando eu tive a oportunidade, no primeiro dia de estudo, de conhecer João Francisco, professor João. Aquele ar paternal dele, acolhedor. Aí me deu aquele abraço, sem que eu fizesse nada, no meu canto chegou, me deu aquele abraço de boas-vindas. Meu amigo, nunca mais eu deixei a doutrina espírita. E aí comecei a conviver com pessoas maravilhosas, né? Ivone, Joaquim, Célia, Isis, Antônio Gomes, e tantas pessoas que compunham aquela equipe que foram para mim uma segunda família. Os dois colegas que eu mencionei no início da atividade, um ainda quando estava encarnado, deixou a doutrina espírita e resolveu desenvolver um trabalho junto à Igreja Católica, né? Conversou comigo e disse, olha,
eu estou deixando, tal, estou me envolvendo com o trabalho da Igreja Católica, mas os princípios espíritas continuam comigo e tudo mais. Eu digo, meu amigo, fique em paz, vá com Deus, toque o seu trabalho. E o outro nunca teve a curiosidade de conhecer o Espiritismo, né? Apesar de ter lido a obra, mas aqui estou eu por conta daquela obra e daquele contato que tínhamos no ambiente de trabalho, encantado com o mundo espiritual. Então nós vamos... Deixa eu ligar aqui. Então nós vamos hoje falar um pouco sobre o tema que nos foi proposto, que é a importância do conhecimento do mundo espiritual para a humanidade. Para mim, a importância foi grande, muito grande, fundamental. Então vamos ver se tem alguma importância para nós. Nós, como trouxemos essa fala de Allan Kardec, que está na Revista Espírita, de fevereiro de 1865, e num determinado momento ele fala isso. Para libertar-se das apreensões da morte, devem poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado por pensamento no mundo invisível e dele ter feito uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se desprender da matéria. Então vejam que ele destaca aqui que nós deveremos buscar penetrar pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Então, só esse fenômeno da imortalidade da alma já é muito interessante, porque foi algo que revolucionou a nossa sociedade, não a sociedade brasileira especificamente, mas lá nos Estados Unidos, em toda a Europa, com aqueles fenômenos de pancadas, de ruídos, de movimentos de objetos que tomaram conta do nosso planeta. Foi uma verdadeira invasão organizada. E então, em 1847, nós tivemos o início dos fenômenos de Hydesville, aquele condado que ficava lá em Nova York, com as irmãs Fox, e a partir de então, esses fenômenos se estenderam também na Europa, só que com outro nome, com o nome de mesas girantes ou mesas dançantes. Foi quando Allan Kardec, na época, o professor Denis Rivail, foi convidado para analisar aqueles fenômenos por algumas pessoas sérias, porque, na verdade, o fenômeno era muito utilizado para brincadeiras, para diversões nos salões de festa de Paris, da Alemanha, da Itália e por aí afora. Então ele é convidado, recusa, como nós sabemos, não tem o menor interesse, para ele aquilo não era lógico, uma mesa falar, uma mesa se mexer sem uma força aparente, mas a insistência era tão grande que ele vai a uma dessas reuniões e, ao observar os fenômenos, ele começa a concluir que haviam seres inteligentes por trás daquilo. E esses seres inteligentes, eles compunham o que nós chamamos de mundo espiritual. Esse fenômeno foi tão marcante que um reverendo padre Ventura de Raulica, ele viria dizer que foi o grande acontecimento do século. Ele era padre. O grande acontecimento do século. Então, esses fenômenos realmente, eles trouxeram muita luz, mexeram com a sociedade desde então. E a partir daí, nós tivemos a doutrina espírita, toda organizada por Allan Kardec, né, seguindo as orientações de uma equipe comandada pelo Espírito Verdade, e temos hoje essa doutrina espírita espalhada por todo o mundo, com um grande movimento, um grande, intenso movimento no Brasil. Então vamos tentar fazer uma ideia o mais exata possível desse mundo espiritual. Basicamente, é primordial que nós façamos uma reflexão que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, porque o assunto que nós haveremos de discorrer, ele está todo no segundo livro do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai tratar do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Mas essa colocação ela vai estar na terceira parte, aliás, é no primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz algumas indagações aos espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos vão responder na consciência. Uma das menores questões, respostas, aliás, do Livro dos Espíritos. Aí Allan Kardec vai e pergunta na 621A. Uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus,
Que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ora, se nós já temos esse conhecimento, por que essa lei está sendo revelada para nós? Os espíritos vão responder. Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, nós estamos aqui reunidos hoje para relembrarmos essas leis. Para nos reaproximarmos com essas leis. O grande objetivo da vida somos nós conhecermos mais essas leis e estarmos alinhados com essas leis. Porque todo sofrimento, ele é causado quando nós nos dissociamos, quando nós nos afastamos dessa lei. E a lei de causa e efeito, ela é soberana. Então, estamos aqui para relembrar essas leis. Mas aí Kardec pergunta um pouco mais na frente, na 959, de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Como é que nós trazemos esse sentimento instintivo da vida futura? E os espíritos vão dizer, já o dissemos, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma guarda vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, portanto, eu dizia aqui a nossa amiga, quando aqui adentrei, Leninha, de que o assunto, olha, já é muito conhecido nosso. Nós não vamos trazer nenhuma novidade. E aqui está a resposta dos espíritos. Por quê? Porque nós estivemos tantas vezes no mundo espiritual como reencarnado aqui no nosso orbe. Tantas vezes. Então nós conhecemos, nós trazemos esses rudimentos dessas vidas que nós tivemos. É claro que nós não sabemos, assim, ela não vem à tona, mas todos nós tivemos várias experiências. Não tem nenhum espírito aqui, lhes asseguro, em primeira encarnação. Nenhum. Todos nós tivemos várias encarnações. Somos espíritos milenários. E hoje aqui estamos reunidos com esse propósito de relembrarmos todo esse arcabouço de conhecimento que são importantíssimos para todos nós. Muito bem, já que estamos aqui com essa base, que é essa lei que está na nossa própria consciência, agora nós vamos ver um pouco o desdobramento dela. Espiritismo e sobrevivência, que é o mundo normal primitivo. Noções elementares. Então vejam só algumas coisas que nós encontramos no Livro dos Espíritos. Primeiro, os espíritos constituem um mundo à parte, ou seja, o mundo dos espíritos. Nenhuma novidade. Então, existe um mundo à parte desse nós que nós conhecemos, que é o mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria. O mundo espiritual, ele preexiste e sobrevive a tudo. Ele é pré-existente. Ele sobrevive a tudo. O nosso está fadado a um dia chegar ao fim. Como nós sabemos, nosso Sol, ele está sendo consumido vagarosamente, está sendo consumido em alguns bilhões de anos, ele deixará de brilhar. E o nosso orbe certamente também deixará de existir. Mas até lá nós já estaremos em outros mundos, né? Em outros mundos. Os espíritos estão por toda parte, um outro conceito. Povoam infinitamente os espaços infinitos, há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-os e atuando sobre vós, sem que o saibais. Muitas vezes nós nos comportamos como espíritos mortais, como se não tivéssemos uma imortalidade. Então vivemos atabalhoados, apreensivos, tristes, cultivando ódio, cultivando rancor, sem nos darmos conta da nossa imortalidade. Esse conceito é tão importante que se nós tivéssemos consciência dele, apenas dele, nós já mudaríamos completamente a face do nosso planeta, as relações uns com os outros, porque passaríamos a enxergar no outro um espírito também imortal. Com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, nós não o julgaríamos jamais, porque estaríamos vendo ele uma cópia nossa.
todos nós temos a nossa carga de imperfeições. Então, passaremos a enxergar os outros também como alguém que está momentaneamente passando por dificuldades, mas que também chegará lá, que também evoluirá, que encontrará a sua espiritualização. E o último conceito, a matéria não oferece obstáculo aos espíritos, pois eles penetram tudo, o ar, a terra e até mesmo o fogo, lhes são igualmente acessíveis. Então a gente vai ver que os espíritos, eles não têm essas limitações que nós temos. Então quando nós que somos espíritos encarnados, somos almas, espíritos encarnados, também teremos essas faculdades bastante ampliadas quando daqui retornarmos para o mundo espiritual. Então esses aqui são os conceitos básicos com relação à sobrevivência da alma, para nos lembrar que nós somos espíritos imortais e somos dotados de muitas faculdades, de muitas possibilidades. Muito bem. Agora nós vamos trazer alguns relatos sobre esse mundo espiritual e vamos fazer algumas reflexões em torno desse mundo espiritual. Trazemos inicialmente um momento em que André Luiz, essas imagens foram do filme, tá, gente? Então foi a forma que o roteirista entendeu, compreendeu de como seria mais ou menos nosso lar, pelos relatos, pelos gráficos que o próprio Chico trouxe, né? Então eles elaboraram, trouxeram mais ou menos essa imagem para nós e nós aproveitamos para facilitar aqui a nossa visualização. Então André Luiz, quando ele passa aquele momento de purgação, ele passa em torno de 8 anos aproximadamente no mundo espiritual, depois do desencarne. Então, quando ele consegue entrar numa sintonia com a lei de Deus, através de uma oração que ele faz, já não aguentando mais o tormento, então ele é recepcionado por alguns trabalhadores, alguns operários dessa instituição chamada Nosso Lar. E então ele vai para Nosso Lar, numa situação bastante difícil, como aquele enfermo que chega para ir para a UTI, lá no trauma, né, nos hospitais da vida. Então ele chega lá em bastante dificuldade, é cuidado com muito amor, com muito carinho. Quando ele começa a se restabelecer e tomar conhecimento da sua nova realidade, então ele começa a conhecer a cidade espiritual que o albergou. Ele começa a conhecer a cidade espiritual que o albergou. E então, num determinado momento, ele vai fazer essa citação aqui para André Luiz. Impressionou-me, esse André Luiz, o espetáculo das ruas. Vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas, entidades numerosas iam e vinham. Então, André Luiz ele começa a ficar deslumbrado com aquela nova morada para ele. Ele fica deslumbrado com aquele mundo. Era um mundo muito dinâmico, em que as pessoas trabalhavam, diferentemente daquela ideia de céu que ele aprendeu na teologia, nas religiões predominantes. Então ele disse, olha, o mundo dinâmico, aqui ninguém para de trabalhar, todo mundo trabalha, todo mundo auxilia, está todo mundo em atividade, porque é a lei da vida. Temos que trabalhar, estudar, nos aprimorarmos. Então ele fica impressionado com isso aí. E aí nós trouxemos algumas colocações bastante interessantes sobre essa comunidade. Ela tem uma organização bastante interessante. Ela tem 6 ministérios. Inicialmente a gente pode até achar que é uma coisa muito burocrática, mas não é, mas é uma coisa de organização mesmo. Uma instituição como essa tem os seus departamentos, o departamento da mediunidade, tem o departamento de estudos, o da doutrinação, e assim sucessivamente, que é para facilitar. Se delega as tarefas para que o serviço como um todo possa fluir. E Nosso Lar é muito mais perfeito do que isso, né? Então ele está organizado em 6 grandes ministérios. Esses ministérios são o da regeneração, o do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Então nós vamos perceber que nós temos departamentos para todas as atividades. Essas 4 primeiras, regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento, elas estão voltadas mais para as atividades do orbe, aqui de onde nós estamos. As outras 2, elevação e união divinas, elas estão mais voltadas para as atividades superiores. Então veja que a organização da cidade é muito grande.
Na época que André Luiz trouxe a obra Nosso Lar, a cidade ela era composta por aproximadamente 1 milhão de habitantes. João Pessoa, nossa capital, hoje está chegando a esse número de habitantes. Então, naquela época, na década de 40, quando a obra foi publicada, Nosso Lar já contava com aproximadamente 1 milhão de habitantes. E nós vamos encontrar algumas coisas interessantes, por exemplo, a alimentação, ela é muito mais fluídica. Mas será que é mais fluídica para todo mundo que chega lá? Não. Há aqueles que precisam daquele caldo mais denso, né? Foi o caso do próprio André Luiz. Então, serve-se uma alimentação também mais densa quando o espírito desencarna, né? Então, ele vem com toda aquela impressão da matéria, do corpo material, e então a alimentação ela também varia nesse aspecto. Ele se utiliza do transporte bastante interessante, além do caminhar, evidentemente, né? Assim, na cidade existe o aeróbus. Então, essa ideia do aeróbus foi algo que chocou bastante o movimento espírita na época em que foi lançado, né? Disse, minha gente, será que isso existe mesmo? É coisa da cabeça do Chico, né? Essa obra ela demorou muitos anos para ser publicada. A febre ficou com ela lá, engavetada com aqueles originais, né? Aqueles manuscritos todos, e se estudando para ver qual era o fundamento disso, porque André Luiz ele revolucionou o movimento a partir da obra Nosso Lar. Então o pessoal ficou, peraí, rapaz, que história é essa? Uma cidade organizada, pessoas para lá, para cá, departamentos, aeróbus, o que é isso, né? Até que viessem as confirmações para que a obra fosse publicada. Então existe o aeróbus e existe a volitação. Vejam só, lá nós não teremos necessidade de comprar carro, não vamos pagar consórcio, aquelas prestações apertadíssimas, né? Então o mundo espiritual é uma maravilha, minha gente. Uma maravilha, tem todo mundo de graça, volita para cá, volita para lá, quando não der para volitar, vamos de aeróbus. Então é algo extremamente gratificante. Mas existem inúmeras atividades também. Então, quando chegarmos lá, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, nós vamos participar de palestras, de conferências, de seminários, nós vamos ajudar nas mais diversas atividades. André Luiz, por exemplo, quando ele já começa a se recuperar, ele, como médico, queria um trabalho na área da medicina, mas o que foi dado para ele foi auxiliar na limpeza dos ambulatórios. Então, ele foi auxiliar na limpeza dos ambulatórios. Então, que comecemos a cultivar a nossa humildade desde agora, para que não tenhamos nenhuma surpresa quando retornarmos à nossa pátria espiritual. Mas será que é só Nosso Lar que fala sobre isso? Não. Várias outras obras trazem informações sobre cidades espirituais que nos acolhem. Nós temos cidades, várias cidades aqui no Nordeste. Nosso Lar fica naquela região do Rio de Janeiro, né? Temos milhares de cidades espirituais, colônias, fora as outras instâncias, né? Que estão aí para acolher os espíritos que retornam aos milhares diariamente. Então não falta amparo para ninguém. Mas nós temos a obra Voltei, por exemplo, do irmão Jacó. Na verdade, o irmão Jacó foi Frederico Figner. Frederico Figner, ele foi um trabalhador da Federação Espírita Brasileira durante muitos anos. Foi vice-presidente, foi tesoureiro, compôs o Conselho Fiscal, né? Então, era uma pessoa bastante renomada no movimento espírita. E nessa obra Voltei, ele vai falar das dificuldades do seu desencarne e adaptação ao mundo espiritual. E olhem que ele estava sendo assessorado por Bezerra de Menezes. Então, ele narra as dificuldades que ele teve no mundo espiritual, por conta disso. Então, veja como é importante nós buscarmos fazer uma ideia o mais próximo possível sobre essa realidade, sobre esse mundo, para que nós possamos nos adaptar cada vez melhor. Ele desencarnou em 1947, aos 81 anos, e deixou esse legado aí para todos nós. Existe também uma outra obra bastante interessante. Ela é grossa, o volume assim é bem volumosa, e às vezes espanta o leitor, porque você olha assim e diz, mas rapaz, eu leio essas 700 e poucas páginas aproximadamente, é muita coisa, né? Mas a obra, quando a gente começa a ler, a gente não para mais. É Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela recebeu essa obra do espírito Camilo Cândido Botelho, que foi um suicida. Ele traz relatos de vários suicidas, um grupo de suicidas que eles formaram lá, né? E foram recebidos na colônia Maria de Nazaré, uma outra colônia existente no mundo espiritual. Então ele vai trazer relatos interessantíssimos sobre essa cidade espiritual. Então vejamos que o mundo espiritual ele traz essas
nuances para todos nós, né? Memória de um Suicida, Voltei, Nosso Lar, ele vai falar sobre esse mundo. Adiantando aqui um pouco, nós vamos precisar compreender nessas relações um elemento fundamental, que é o nosso corpo perispiritual. Porque, do contrário, nada disso poderia acontecer. Porque nós temos uma composição trina. Somos espírito que temos um corpo físico. Nós estamos habitando momentaneamente num corpo físico. Mas, para que o espírito que nós somos possa atuar nesse corpo aqui que nós habitamos, é necessário um elemento. E esse elemento, Allan Kardec chamou de perispírito. Então, a forma como os médiuns veem os espíritos, na verdade, ele está enxergando o perispírito dos espíritos desencarnados. É esse corpo espiritual que vai facultar os mais diversos fenômenos, as comunicações mediúnicas e tantas outras coisas que nós vamos tendo conhecimento. Esse perispírito ele está sempre em relação com o adiantamento moral nosso. Então, quanto mais moralizado nós somos, mais ele vai se tornando sutil. Quanto mais nós nos aproximamos da barbárie, ele vai se tornando denso, muito denso. O espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para nós, que pode elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. É o perispírito. Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai trazer essas informações. Então, todos nós aqui encarnados temos esse, além desse corpo físico, nós temos esse perispírito. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Allan Kardec vai dizer isso na obra Gênese, a última obra da codificação. Então, o adiantamento moral nosso, ele tem muito a ver com o nosso corpo perispiritual. É por isso que os espíritos inferiores não conseguem ver o perispírito dos espíritos superiores. Não funciona. É por isso que eles não conseguem mudar de instâncias espirituais sem que haja um processo de renovação. Note que falamos no início que o próprio André Luiz passou nas zonas purgatoriais 8 anos. Porque o perispírito não permitia que ele ascendesse. Então foi preciso uma oração para que ele ali começasse a mudar a sintonia e aí pudesse receber o auxílio. Mas faltou auxílio a ele nesses 8 anos? Não. Era visitado constantemente, mas não conseguia perceber. E esse corpo que envolve e se aprimora nas experiências de ação e reação, no plano terrestre e nas regiões espirituais, é suscetível de sofrer alterações múltiplas, proveniente da nossa queda mental no remorso. Essa informação que nos dá é André Luiz na obra Evolução em 2 Mundos. Então, nós vamos perceber que esse corpo espiritual ele é a chave de todo o nosso processo evolutivo. Dona Ivone do Amaral Pereira, na obra Devassando o Invisível, no último capítulo, se não me falha a memória, ela vai fazer uma narrativa muito interessante, através de um desdobramento espiritual. Ela é levada por doutor Adolfo Bezerra de Menezes a uma instância que, segundo ela entende que essa instância não estava necessariamente no mundo espiritual, mas ela estava numa dimensão espiritual localizada aqui na Terra. Então ela chega numa taverna, uma taverna é um bar, na verdade, um bar no mundo espiritual. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Mas um bar no mundo espiritual, então que ela adentra e percebe o quadro degradante das pessoas que ali se encontravam. Então as pessoas bebiam, fumavam, xingavam, discutiam, esbofeteavam-se, palavras de Dona Ivone do Amaral Pereira, numa instância espiritual. Então ela percebe, entra naquela taverna, lá acontece um fenômeno muito interessante com ela, que eu não vou narrar aqui por conta do tempo, mas aí o espírito que a acompanhava, Dr. Bezerra, vai dizer a ela o seguinte: a estes e seus congêneres deve a sociedade do Rio de Janeiro grande percentagem dos acidentes verificados diariamente nas vias públicas e pelos domicílios particulares, atropelamentos, confusões domésticas, assaltos. É a atmosfera em que vivem e se agitam, porque já eram afins com ela antes de passarem para a vida invisível. Então, nesse relato de Dona Ivone, nós vamos perceber que nós não vamos mudar a nossa condição moral pelo simples fato de nós desencarnarmos. Ao desencarnarmos,
por assimilação, por sintonia, nós seremos atraídos para o mundo ao qual nós vibramos. Nós seremos atraídos. Então ela encontra lá, nós vamos fazer referência a essa fala no finalzinho da nossa exposição, a esse momento de Dona Ivone do Amaral Pereira, porque o desdobramento dele é muito interessante. O que o Espírito vai, o esclarecimento que o Espírito vai dizer a ela. Mas aí estamos aí, os perispíritos, né? Os mais diversos perispíritos no mundo espiritual em situação bastante difícil. Então, já que compreendemos o elemento fundamental, que é o corpo espiritual, nós vamos agora passar a compreender essas relações que acontecem através do processo da encarnação e da reencarnação, que é a pluralidade existencial. Os Espíritos vão nos dar duas colocações que nós selecionamos interessantes. Primeira, Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Então, nós estamos diante aqui de uma lei. Então, a lei, ela é impositiva, não é facultativa. Não, eu não vou querer reencarnar, não. Ela é impositiva. Então, é uma lei da natureza, a encarnação, a primeira, e depois as reencarnações sucessivas. Porque o espírito não evoluirá se não for através desse mecanismo. O que tem muito a ver com essa temática que nós estamos abordando. E o outro ponto que nós selecionamos é a finalidade da reencarnação é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, com a reencarnação, nós participamos do grande ciclo da vida. Esse entendimento é muito importante. Porque como nós estamos aqui acobertados pelo esquecimento, né, nós trazemos aqueles pontos reflexivos de que algo além dessa matéria existe, mas o nosso passado ele está acobertado. E essa realidade, muitas vezes, ela está obscurecida pela presente reencarnação. Mas nós, com esse processo, nós estamos no grande ciclo da vida. Ora, nós reencarnamos ricos, ora, nós reencarnamos pobres, ora, reencarnamos num corpo saudável, ora, nós reencarnamos num corpo enfermo, ora, reencarnamos num corpo masculino, ora, nós reencarnamos num corpo feminino. É o grande ciclo da vida. Mas qual é a razão de tudo isso? Já pararam para pensar? Qual é a razão de tudo isso? Vejamos que nesses vários estágios que nós passamos, nessas milhares e outras milhares que virão, nós precisamos ter um olhar mais compreensivo para com o outro. Porque o problema do outro foi o nosso problema já. Já imaginaram a possibilidade de nós reencarnarmos na faixa de Gaza? Já imaginaram essa possibilidade? Então, à medida que nós vamos evoluindo, o Cristo necessitará de almas mais robustas, preparadas para esses enfrentamentos. E nós, dependendo da nossa condição, poderemos ser convidados para essas tarefas. Então, é importante que nós nos preocupemos com essa situação. Já imaginaram o quadro doloroso em que os imigrantes vêm enfrentando no cenário mundial? Tem uma obra bem interessante. Esse filósofo, me fugiu agora o nome dele, ele desencarnou tem uns 2 anos, que é Estranhos à Nossa Porta. Ele faz uma reflexão interessantíssima sobre esse problema dos imigrantes. As pessoas que estão fugindo do seu país com medo da guerra, estão morrendo, sendo assassinadas. Batem à porta dos cristãos e os cristãos estão fechando as portas. Pelo processo da reencarnação, amanhã poderá ser nós. Vejam como nós temos que ter uma postura de solidariedade, de fraternidade, de compreensão, de enxergarmos o outro como espírito imortal. Não é à toa que essas leis existem. Pois muito bem. Então, pela reencarnação, nós vamos caminhando, né? Buscando caminhar, pelo menos alinhados o máximo possível com a lei divina. E a reencarnação ela tem um caráter bastante interessante, que é o de reconciliar as almas. O grande propósito é que nós possamos nos reconciliarmos uns com os outros. E não é difícil nós enxergarmos as dificuldades que encontramos no âmbito do próprio lar. É um filho difícil, é um pai teimoso, é uma mãe desregrada, desleixada,
os parentes, os amigos, o companheiro do trabalho. Então, todo esse processo é um processo que, através da reencarnação, faz com que nós possamos ir nos adaptando. E é através do processo da reencarnação que nós temos a faculdade de escolher as nossas próprias provas. E aqui vai um outro ponto muito interessante. Escolha das nossas próprias provas. Então, meus amigos, sinto muito, mas não vai adiantar. Nós reclamamos da vida que nós estamos levando. Porque foi a vida que nós escolhemos. Nós escolhemos a vida. A natureza das provas, muitas vezes nós participamos dela. Às vezes nós imploramos por coisas mais difíceis. É a espiritualidade conhecedora. Nossa, vai dizer, não, vamos deixar isso para a próxima. Faça primeiro esse trabalho aqui mesmo. Vá com essa provação. Cresça com ela. Na próxima você faz um intento maior. E às vezes quando nós encarnamos e chegamos aqui, aí nós queremos bagunçar tudo, né? Nós fazemos um estudo muito interessante lá na Federação essa semana, no EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, sobre o islamismo. E chamou muito a atenção o planejamento espiritual do reencarno de Maomé, da religião islã, né? Ele tinha uma tarefa extraordinária, que era restabelecer, vejam só, restabelecer o cristianismo entre os povos árabes. E aí a missão, ele teve muita coisa boa, mas aí houve um desvirtuamento muito forte por conta de alguns processos obsessivos que aconteceram, segundo o Espírito Emmanuel, né? Mas para a gente ver como o planejamento reencarnatório, ele faz parte da nossa vida. Um outro ponto bastante interessante com relação à escolha das provas, que a gente acha só que as provas são impositivas, né? Mas Jesus, quando ele encontra aquele cego de nascença, então os discípulos, ao ver o cego de nascença, perguntam a Jesus se quem havia pecado, né? Senhor, quem foi que pecou? Foi esse cego mesmo? Ou foram os pais dele? Para que ele nascesse assim cego? E aí Jesus vai dizer que nem foram os pais dele e nem foi ele. Ele veio assim na condição para que a mensagem pudesse ser bem colocada. Então ele foi um instrumento. Então existem essas possibilidades. Então, muitas vezes nós reencarnamos em dificuldades, mas por opção nossa, por uma missão que nós escolhemos para trabalhar. E tem um outro caso também muito interessante, que é o do espírito Mário Sobral, que está na obra Memórias de um Suicida. Eu já narrei aqui na instituição certa feita, mas vale muito a pena a gente ler, para a gente ver sobre as faculdades do perispírito e a escolha das provas. E quando eu terminei de ler a passagem de Mário Sobral, eu fiquei me perguntando como o espírito pode escolher uma prova dessa natureza. Quanta dificuldade ele enfrentou, mas nós sabemos, cada um sabe quais são as nossas necessidades espirituais. Os grandes segredos do além. Na questão 459, essa é básica e muito conhecida. Allan Kardec perguntou: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta foi: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Esse ponto é fundamental, meus amigos. Nós estamos interagindo constantemente com outras mentes, com outros espíritos. Constantemente. Quando nós pensamos, nós nos ligamos a alguém. Agora, a natureza é outra história, mas nós nos ligamos a alguém sempre que nós pensamos. O veículo do pensamento é o que faz com que nós estejamos em sintonia com A, com B, com C ou com D. Então, esse ponto é bastante importante. Na questão 469, Allan Kardec vai perguntar: por que meios poderemos neutralizar a influência dos espíritos maus? Notem que nós podemos sofrer influências de espíritos bons e de espíritos maus. Mas para neutralizar a dos espíritos maus, que não nos interessa, o que devemos fazer? A resposta: praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Lembra da passagem de Dona Ivone do Amaral Pereira? Quando ela encontrou aquele grupo de espíritos obsessores viciados lá naquela taverna, e Bezerra de Menezes vai informá-la que daquele grupo e outros congêneres é que saem grandes acidentes, grandes confusões domésticas e tudo mais. Pois é essa influência, graças a essa influência, quando nós sintonizamos
nesse ambiente de tristeza, nesse ambiente de impiedade, de desregramento, automaticamente nós nos ligamos com essas entidades espirituais. Quando fazemos uma prece e nos renovamos, nossa faixa vibratória muda e aí não há mais a sintonia. É como se fosse um rádio, nós somos como se fosse um aparelho de rádio e aqui tivesse presente várias ondas de rádio. A rádio rural, a rádio Constelação FM, a rádio Cultura, todas essas ondas estão aqui. À medida que nós vamos sintonizando, vamos captando essas frequências. O mesmo se dá conosco enquanto espíritos. Do mesmo jeito, não muda. Nós captaremos sempre essas ondas. E a natureza das ondas cabe a nós a escolha. Pois muito bem, esses espíritos que nós vimos, eles são organizados. Deixa o amigo ganhar o pão dele aí, né? Pronto. Pois bem, essa lei de sintonia é um outro ponto importante para nós compreendermos melhor as nossas relações com o mundo dos espíritos, com o mundo espiritual. Porque nós fazemos parte de uma grande teia vibratória. Todos nós estamos ligados uns com os outros. Quando nós estamos felizes, nós sintonizaremos com todos os felizes do universo. Todos os felizes do universo nós sintonizaremos. Mas quando nós estamos infelizes, também vamos sintonizar com todos os infelizes, com todos os tristes do universo. Essa é a regra. Então, os espíritos eles se organizam em comunidades de acordo com o padrão vibratório. E Deus, ele não criou lugares circunscritos para albergar esses espíritos. O padrão vibratório é o que faz com que nós nos unamos a determinadas classes, determinados grupos. Querem ver um exemplo aqui da nossa sociedade mesmo? Lá em São Paulo, todo mundo já ouviu falar naquela praça, uma praça muito bonita que foi construída, mas que hoje ela alberga vários espíritos viciados, né? Principalmente no crack. E ganhou o nome de Cracolândia. Aquela praça, será que foi criada com aquele objetivo para albergar as pessoas viciadas em crack? Não. Mas por afinidade, aquele grupo de espíritos resolveu ali se reunirem. O mesmo acontece no mundo espiritual. Por afinidade, nós vamos sendo atraídos para determinados ambientes, mas não são lugares criados, circunscritos no espaço com esse objetivo. Então, essa ideia de céu e de inferno, quando nós começamos a estudar o mundo espiritual, ela começa a ser desmistificada. Porque céu e inferno são estados de consciência. Nós podemos estar num ambiente difícil e mantemos a nossa serenidade, o nosso equilíbrio. Mergulharemos no nosso próprio inferno quando nós nos desequilibramos. Todas as vezes que nós nos desequilibramos, nós mergulhamos no inferno criados por nós mesmos. Pois muito bem. Ainda sobre essa lei de sintonia, Dona Ivone vai fazer uma indagação bastante interessante ao Dr. Bezerra de Menezes, porque ela fica impressionadíssima com aquele quadro. E a capacidade daqueles espíritos de fazerem o mal. Então ela pergunta a ele assim, mas como poderão persistir em tal procedimento contra os homens? E aí ela continua, não existirá no além-túmulo uma lei que os impeça de tais monstruosidades contra pessoas que, além do mais, ignoram encontrar-se sob suas influências. Essa foi a pergunta que ela fez. Eu vou pedir permissão a vocês para ler a resposta, tá? Porque ela é tão rica de informações e tão útil para nós que merece que nós não nos esqueçamos de nenhum detalhe. Vejam a resposta que os espíritos deram a ela. Isso lá na taverna, viu? Minha querida irmã, explicou veemente, será oportuno considerar que, da mesma forma, monstruosidade será a sociedade deixar um órfão ou um filho de pais miseráveis ou delinquentes criar-se ao abandono pelas ruas. E a sociedade o faz agora. E o fez com estes mesmos que estás vendo aqui. Monstruosidade será também omitir providência humanitária para que o jovem
abandonado ou pobre, se instrua, eduque e habilite de modo a furtar-se à humilhação da ignorância, prendando-se na escola do dever e da honestidade. No entanto, estes que aqui vemos foram banidos pela sociedade, que lhes não facilitou a escola, nem a educação, nem exemplos bons, senão a dureza de coração com que os tratou. Não se instruíram porque não tiveram meios de remunerar professores. E as escolas públicas nem sempre são acessíveis aos deserdados, como estes foram. Não puderam educar-se porque o lar é que modela os caracteres. E eles, desde a infância, viveram perambulando pelas ruas. Tal como os vemos, são ainda frutos da sociedade. Sua impiedade foi libada na impiedade que receberam. Tornaram-se criminosos inveterados na terra e no além, porque foram vítimas do crime do egoísmo da sociedade. Portanto, pertencem à sociedade terrena. Esta é, enfim, com eles, e eles vivem nos ambientes que lhes convém. Devassando o Invisível, Ivone do Amaral Pereira. Então a gente vai ver que a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. E vejamos aqui a última questão da tarde de hoje, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar: a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? E a resposta: não. É obra do homem, não de Deus. Ninguém reencarna para ser um miserável, um viciado. Ninguém. Isso não está no planejamento reencarnatório. Porque nós estamos sobre o império da lei de justiça, de amor e de caridade. Não haveria sentido nós exercitarmos essa lei se não houvesse a necessidade de espíritos para que nós pudéssemos praticá-la. Lei de justiça, de amor e de caridade. Nós devemos ter um outro olhar para os nossos semelhantes. Estamos aqui para isso, não é para outra coisa. Amar e servir foram as duas máximas ensinadas e vivenciadas por Jesus. Se ele é o nosso guia e modelo, conforme está na questão 625 do Livro dos Espíritos, por que nós, cristãos, espíritas, estamos agindo de forma diferente? Por quê? Então nós ficamos aqui com essas reflexões, né? Estamos chegando já na nossa hora, e esperamos que de alguma forma tenhamos contribuído para alguns pontos em relação a esse mundo espiritual que nós pertencemos e como se dá as relações entre esses dois mundos. A Terra só migrará para um planeta melhor. Estamos num planeta de provas e de expiações. Estamos aí às vésperas de entrarmos no mundo de regeneração, quando todos nós estivermos regenerados. Então, amar e servir é a base de todas as nossas relações, conforme nos ensinou Jesus. Então, meus amigos, muita paz a todos. Aproveitamos a oportunidade para felicitar esses bravos companheiros do Núcleo Espírita, Amigos da Paz, que estão aqui mantendo as portas dessa casa aberta dedicadamente. Quantas almas não foram aqui iluminadas? Eu sou um exemplo disso. Não sou iluminado, não, mas comecei a despertar a partir do convívio com esses colaboradores. Então, que nós possamos também ter um olhar diferenciado para os nossos semelhantes à luz da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que possamos aproveitar ao máximo o nosso processo reencarnatório. Muita paz.